Capítulo 19, 20 de março. Acordei em minha cama em Nova York no dia seguinte, de volta à minha vida em Nova York, com meus antigos problemas. Eles pareciam quase frívolos em contraste com os acontecimentos desconcertantes de Bainbridge Island. Um mistério familiar, sem solução e um amor inacabado. Apague isso. Havia 0 mensagens de Jack em meu telefone. Um caso de amor terminado. Se pensei que teria uma alegre recepção ao lar por parte de Annabel, estava enganada. Você não deveria ter saído de lá, Amy. Foi como me recebeu, de uma forma que nenhum outro amigo faria. Você precisa voltar. Pensei que poderia fazer algumas reflexões aqui, disse. Talvez produzir algum texto. Odeio parecer grosseira, querida. Ela disse querida com um tom irônico. Mas não foi o que falou ao longo dos últimos, 5 anos? Olhei para minhas mãos puxando o meu mindinho da maneira que faço quando estou nervosa. Desculpe, disse ela. Sabe que só quero ver você feliz, certo? Claro que sei. Bom, então ela fez uma pausa e olhou para mim, com discreta malícia. Por que a dama de honra no meu casamento tem que ser feliz? Meu queixo caiu. Annabel, não acredito. Você e Ivan? Eu e Ivan e Herbie Hancock, ela disse orgulhosamente, mantendo a mão erguida para mostrar o anel. Não sei o que aconteceu, Amy. Nestas últimas semanas simplesmente caiu a nossa ficha. E então ele me levou a um show de Herbie Hancock e me pediu em casamento. Entre os intervalos do show, eu disse sim. Estava feliz por ela, muito mesmo, mas no íntimo estremeci um pouco. A felicidade de Annabel estava brilhando como um holofote sobre minha solidão. Eu sorri. Então, como você vai lidar com o fato de que Ivan não é realmente um nome para casamento? Para o inferno com isso, disse ela. Eu vou me arriscar. E ele pode mudar seu nome para Bruce legalmente a qualquer momento. Ela pegou sua jaqueta. Desculpe pela pressa, mas tenho que voltar para minha casa. Vou me encontrar com Ivan para jantar no Vive hoje à noite. Eu queria ter alguém com quem me encontrar para jantar no Vive hoje à noite. Divirta-se, falei. Ah, antes que eu me esqueça, há uma caixa com as correspondências na mesa da cozinha. Obrigada, disse fechando a porta atrás dela. Mas depois que ela saiu, não liguei meu laptop ou li a correspondência. 1 hora transformou-se em 2 e depois em 3. Enrolei-me no sofá sem me preocupar em tirar o casaco e os sapatos. Era a própria definição de exaustão. Apenas joguei um cobertor de lã sobre mim. O cobertor que a tia de Joel havia bordado para o nosso casamento e que sempre odiei. Mas nunca ousei descartar. Era muito pequeno e feito de fibras que arranhavam a pele nua. Mas eu estava com frio, puxei-o sob meu queixo. Descansei minha cabeça no travesseiro frio de couro e pensei em Jack. E como seria bom se ele estivesse ali comigo. 21 de março. O telefone tocou mais cedo do que o habitual na manhã seguinte. O toque, pensei, soava como o casamento de um guincho com um alarme de incêndio. Olhei para o relógio, 8h02 da manhã. Alô? Amy, sou eu. Era uma voz familiar, mas de quem? Em meu nevoeiro pós-sono levei alguns segundos para lembrar exatamente onde eu a havia escutado antes. O café? Um filme? Então percebi quem era e meu coração parou. Olhando retrospectivamente para aquela hora, acredito que a Terra parou de girar por um breve momento no segundo em que reconheci a voz dele, Joel.
Ouvi dizer que você está de volta, disse ele em voz baixa cuidadosamente. O que você quer dizer com ouviu dizer que eu estava de volta? Como você sabia que eu viajei? Escute, ele disse, evitando a pergunta. Sei que isso vai parecer loucura, sei que você quer bater o telefone em minha cara agora, mas a verdade, Emily, é que cometi um erro terrível. Eu tenho que ver você, eu preciso ver você. Ele parecia sincero e também triste. Cravei as unhas em meu braço só para ter certeza de que estava ouvindo aquilo, só para ter certeza de que aquilo era real. Joel ainda me quer, então por que não estou sentindo nada? Sentei e me balancei a cabeça. Não, não posso fazer isso, disse, lembrando-me de sei lá o nome dela. Para começar, você vai se casar. A palavra sacudiu-me até a alma. E, a propósito, obrigado pelo belo convite de casamento. Que amável vocês se lembrarem de mim. Meu sarcasmo, no entanto, foi recebido com confusão. Convite de casamento? Não se faça de bobo, disse. Você sabe que me enviou. Não, ele disse. Não, deve haver algum engano, eu não o enviei. Ele parou por alguns segundos. Stephanie, disse finalmente. Stephanie deve ter lhe enviado, tinha que ser ela. Eu não posso acreditar que ela se rebaixaria tanto, mas creio que deveria ter percebido. Ela não é a pessoa que eu acreditava que fosse, Amy. Desde que fomos morar juntos, ela está paranoica sobre tudo. Mas especialmente sobre você. Ela pensa que eu ainda a amo e bem, Joel, pare. Apenas me dê meia hora, suplicou ele, só uma bebida. 7 horas hoje à noite, naquele pequeno local ao virar a esquina. Ele engoliu em seco, de nossa casa. Segurei o telefone com ainda mais força. Por que motivo no mundo eu deveria fazer isso? Porque eu ainda a amo, ele disse, com uma vulnerabilidade tão grande que eu realmente acreditei nele. Eu enrolava os dedos entre os fios do cobertor. Tudo em mim me dizia para responder com um não, para resistir àquela tentação perturbadora, mas algo em meu coração me dizia para responder que sim. Tudo bem, acabei concordando. Foi motivo suficiente para tomar uma ducha, colocar uma sandália de tiras e encontrá-lo para um coquetel naquela noite, apenas um. Quando entrei no bar onde havia concordado em encontrá-lo, senti-me mais bonita do que havia me sentido em muito tempo. Talvez fosse o efeito da ilha em mim, ou talvez fosse o fato de que Joey me queria de volta. Em todo o caso, muita coisa havia mudado desde que eu vira pela última vez, e me perguntei se ele iria notar. Eu podia vê-lo do outro lado da sala, junto ao bar, postado exatamente da mesma maneira que estava quando o vira tantos anos antes, no dia em que nos conhecemos, meio jogado sobre o balcão, inclinando-se sobre um cotovelo, sorrindo aquele sorriso de Joel. Ele estava tão bonito, tão perigoso. Quando seus olhos encontraram os meus, firmei-me e fui ao seu encontro. Eu ainda poderia ter aquele homem e por um minuto esse pensamento me assustou. Oi, ele disse, deslizando o braço em volta da minha cintura e beijando minha bochecha. Não me afastei. A maneira como ele beijou meu rosto, a maneira como fiquei ali ao lado dele, era como se estivéssemos em piloto automático ou operando em memória muscular. Você está maravilhosa. Ele apontou para uma mesa no canto do bar, o qual não era realmente um bar. Era uma daquelas boates de luxo às quais Joel sempre quisera que eu fosse com ele, quando eu queria apenas pedir alguma coisa e passar a noite juntos na cama assistindo ao SNL. Nota do tradutor: Saturday Night Live, programa de TV semanal norte-americano. Você está com fome? Perguntou delicadamente, como se pudesse dizer a coisa errada e me afugentar. Não.
Respondi um pouco assustada com a franqueza em meu tom. Mas vou querer a bebida que lhe prometi. Ele sorriu e pediu meu martini para a garçonete, recitando-o de memória. Dirty Martini, azeitonas extras. Quando nos sentamos, olhei ao redor. Havia mulheres em toda parte, mulheres bonitas em trajes perfeitos, com cabelos perfeitos e corpos perfeitos. Mas pela primeira vez não tenho nenhuma ideia de quanto tempo, os olhos de Joe estavam fixos em mim. Quando as bebidas chegaram, tomei meu drink lentamente. Se aquele seria o nosso último drink juntos, disse a mim mesma, não haveria problemas em fazê-lo durar. Então, como está Stephanie? Perguntei. Ele olhou para as mãos em seu colo, depois novamente para mim. Está tudo acabado entre nós, Emily. Ele estava tendo o cuidado de se certificar de que cada palavra que passava por seus lábios não me magoasse. Fui um tolo em pensar que aquilo era amor, porque não era. Eu não a amava e nunca poderia amá-la. Minha decisão foi nebulosa. Vejo isso agora. Eu cometi um erro terrível. Não sabia o que dizer. Então não disse nada no princípio. Mas conforme os momentos passaram, a minha raiva cresceu. Bati minhas mãos sobre a mesa. O que você espera que eu diga a respeito disso, Joel? Você a escolheu acima de mim e acha que pode simplesmente vir bailando até aqui e me dizer, opa, fiz confusão, diverti-me e agora estou de volta? Não é assim que funciona. Ele parecia muito perturbado. Eu nunca vou me perdoar pelo que fiz enquanto viver. Limpou a garganta. Stephanie está no passado. Eu quero você. Preciso de você. Nunca estive tão certo de alguma coisa em toda a minha vida. Não era apenas o apelo de um cara que havia mudado de ideia por capricho. Eu sabia. Era o apelo de um homem que sabia que havia perdido sua única coisa verdadeira. E por esta razão eu escutei. Você não vê, continuou ele. Esta poderia ser nossa segunda chance, nosso segundo ato. Poderíamos voltar mais fortes, mais apaixonados do que nunca, se você apenas me perdoar. Ei, falei, notando que havia lágrimas em seus olhos. Está tudo bem. Inclinei um pouco a cabeça e sorri para ele. Decidi perdoá-lo antes mesmo de chegar aqui. Seus olhos brilharam. É mesmo? Sim, falei. Ele pegou minha mão e eu o deixei mantê-la na sua. O que você diz, Amy? Perguntou, os olhos grandes e vulneráveis. Você vai me deixar voltar para casa? Pensei em Esther e em Elliot, na calçada em frente do Hotel Park London. Há tantos anos, e em como ela havia desistido dele. Aquela era a minha lição? Que eu deveria tentar de novo? E eu soube disso naquele momento pela maneira como ele olhava para mim. Nós poderíamos superar aquela tempestade, nós poderíamos continuar. Poderíamos tentar novamente. Muita gente avançava após a infidelidade. Não seríamos os primeiros, mas foi então que tive a grande percepção. Eu não queria. Eu havia me curado, de alguma forma, ao longo das últimas semanas em Bainbridge Island. Mesmo que não soubesse disso na época, eu sabia disso agora. Você sempre terá meu perdão, falei suavemente. Mas, Joel, nosso casamento acabou. Ele pareceu confuso. Mas eu segui em frente, eu disse. Eu tinha que seguir. Olhei para meu copo de martini, estava vazio. Eu havia lhe prometido tomarmos uma bebida, isso era tudo. Eu tenho que ir. Falei suavemente, eu sinto muito. Não ainda, ele pediu só mais uma bebida. Levantou o braço como se para chamar novamente a garçonete. Não, falei levantando-me, para mim é hora de dizer adeus.
Ele jogou uma nota de $50 sobre a mesa e me seguiu para fora. Eu li o livro, ele disse na calçada em frente ao restaurante. Voltei-me para ele. Que livro? Years of Grace, ele respondeu. Eu finalmente o li. Gostaria de haver lido anos atrás. Se tivesse feito isso, saberia por que você o amava tanto. Saberia como consertar nosso relacionamento. Senti um puxão em meu coração enquanto o observava. Seu belo rosto iluminado pela luz da rua, o queixo cinzelado, com uma leve sombra de barba, sempre atraente em Joel, grandes olhos castanho claros e o rubor de suas bochechas. Era uma perfeita noite de março em Nova York, e silenciosa. Não havia ninguém além de nós e os olmos na calçada onde estávamos. Estávamos nos tornando Jane e Stephen, os personagens do livro, disse ele sabiamente aproveitando o meu silêncio. Pensei que você não me amava. Pensei que você havia mudado. Foi por isso que eu... E lá estava Stephanie novamente. Stephanie. O obstáculo que eu não poderia retirar. Mas Stephanie era irrelevante para o ato final de nossa história. Percebi isso naquele instante. Eu deveria ter percebido, ele continuou, deveria ter... Estendi o braço e segurei seu ombro carinhosamente. Joel, falei suavemente, não faça isso, não se culpe. Ele pareceu solene. Nós poderíamos ter tido tudo. Filhos, o aniversário de 50 anos, a casa de campo. Poderíamos ter feito isso dar certo, como Jane e Stephen fizeram. Ainda podemos. Balancei a cabeça. Joel e eu não éramos Stephen e Jane. Era verdade. O casamento deles havia falhado. E eles haviam se unido e seguido adiante, ancorando seus corações de uma maneira tão bela, nas virtudes do companheirismo, do respeito e da admiração. Não. Joel e eu não éramos Jane e Stephen. Éramos Jane e Andrew, cujo amor não resistiu ao teste do tempo. Sim, Jane e Stephen fizeram dar certo, eu disse calmamente, mas nós não estamos destinados a isso, Joel. Você não pode ver? Não é assim que nossa história está destinada a acabar. Ele esquadrinhou meu rosto com olhos arregalados e cheios de tristeza. O que posso dizer? O que posso fazer para você mudar de opinião? Balancei a cabeça. Sinto muito, mas não há nada que você possa fazer. E então ele agarrou minha cintura, puxando-me para si. Senti o calor de seu corpo contra o meu enquanto ele me beijava. Fechei os olhos, dando ao momento o respeito que ele merecia. Quando o fiz, pude ver Jane e Stephen, e Esther e Elliot. Eles estavam todos lá comigo. Mas então, finalmente, o rosto de Jack apareceu e algo se agitou em meu coração. Sinto muito, disse, afastando-me. Joel compreendeu, fitando-me como se eu fosse a única mulher que importava no mundo. Era como eu queria me lembrar dele. Nunca vou desistir de você, ele disse. As palavras causaram um arrepio em meu corpo. Era naturalmente o que Andrew dissera a Jane, logo no começo de Years of Grace. As palavras que ele pronunciou com intenção, com amor, com promessa. Mas, em vez de falarem ao meu coração sobre o significado que Joel havia lhes dado, elas apenas me tornaram mais convicta da minha decisão. Adeus, Joel, disse. Minha voz foi abafada pelo vento que agora estava assobiando entre os olmos. Eles balançaram seus ramos em uma despedida dramática. Dessa vez, nós dois sabíamos que era um adeus para sempre. Caminhei de volta para casa me sentindo mais leve do que me sentira em anos.
pois havia finalmente liberado o espaço em meu coração, que estivera esmagado por tamanho peso, por tanto tempo. Verifiquei a caixa de correio antes de subir as escadas, nada. Mas depois me lembrei de Annabel dizendo algo sobre uma caixa na cozinha. Dentro do apartamento, joguei meu casaco em uma poltrona. Puxei uma cadeira junto à mesa e classifiquei a correspondência, criando pilhas de contas, lixo postal e envelopes endereçados a Joel. Entre duas ofertas de cartão de crédito, encontrei um envelope amarelado. Ao lado de um selo atual havia um selo de 3 centavos, que parecia uma relíquia do passado. Não havia endereço de retorno, e meu próprio endereço havia sido escrito recentemente com o uso de uma esferográfica. Na minha pressa de abrir o envelope, o papel macio quase se desintegrou em minha mão. Dentro havia uma única página, escrita com a caligrafia mais bonita que já havia visto. 31 de março de 1943. Querido, estou escrevendo para você sem saber quem você é, ou de onde você é, ou como nós podemos estar ligados. No entanto, sei que nossos corações se cruzaram por algum motivo inexplicável e por alguma força. Estamos compartilhando um momento no tempo, mesmo interrompido por muitos anos. Você já deve ter lido o diário, que não era nada mais do que divagações do meu coração. Não sei o que essa carta vai significar para você ou para qualquer pessoa. Mas uma pessoa sábia me disse que alguém um dia precisaria lê-la. E confio que a pessoa seja você. Faça o que quiser com ela, pois posso não estar mais aqui quando você se deparar com estas páginas. Deixo-lhe um pensamento sobre o amor que me levou a passar por muitos fracassos. O grande amor perdura ao tempo, a mágoa e a distância. E mesmo quando tudo parece perdido, o verdadeiro amor vive. Sei disso agora e espero que você também. Com amor de muitos anos atrás. Esther Johnson. Coloquei a mão sobre o peito, sentindo meu coração. O verdadeiro amor vive. Isso foi verdadeiro para Jane em Years of Grace. E também foi verdadeiro para Esther, minha avó. Senti uma corrente de vento em meu rosto, vindo da janela, e um frio dominou meu corpo. O tempo era uma coisa engraçada, pensei. Uma vida inteira havia se desenrolado desde que ela havia escrito aquela carta para mim. Ela acreditava que eu estaria aqui anos mais tarde para ler suas palavras, as quais ela havia ordenado para que eu as descobrisse. Meu coração se encheu de gratidão, com amor, pela avó que eu nunca conheci. Mas quem enviou esta carta para mim? E o que dizer de sua filha, minha mãe? Ela simplesmente fora um acidente, uma vítima do amor? Pensei no que Esther havia dito sobre o grande amor perdurar, suas palavras ecoando as de Eliot. Mas como eles ainda poderiam se amar depois de todos aqueles anos separados? Depois de todos os mal-entendidos? Depois de tudo? Voltei-me para as correspondências e notei que, descansando no fundo da caixa, havia um grosso envelope pardo dirigido a mim. O carimbo era de Bainbridge Island. Retirei o conteúdo e abri a página dobrada por cima. Cara Emily, a essa altura você está em casa em Nova York.
E eu gostaria que recebesse estas cartas quando chegasse. São de sua avó, Esther. Eu tinha a esperança de dá-las para você aqui na ilha, durante sua visita, mas não tinha certeza se você havia terminado o diário. Evelyn me disse que você estava lendo. Estou feliz que você o tenha encontrado. Eu sabia que iria encontrá-lo. Desde que a vi naquela noite no terminal das balsas, quando você chegou, eu sabia que você era a pessoa, aquela que estava destinada a ler as palavras de Esther. E depois de todos esses anos observando e esperando por algum sinal, lá estava você. Assim, na manhã seguinte, enquanto ainda estava dormindo no sofá, caminhei até a casa de sua tia. Enquanto ela estava no jardim, escapuli para o quarto onde você estava hospedada e deixei o livro para você. Se soubesse de minhas intenções, Bi teria proibido. Então, não lhe contei. Eu deveria ter discutido tudo isso com você pessoalmente. E espero que perdoe minha fraqueza. Você se parece tanto com ela, Emily. E estar com você me lembrava dela, do modo que a amei. Mas, principalmente, de como ela nunca retribuiu o meu amor. Você provavelmente está se perguntando o que aconteceu na noite em que ela desapareceu. E se você soube que eu estive lá, com ela naquela noite. Você pode estar se perguntando se eu tenho sangue em minhas mãos. É hora de pôr tudo em pratos limpos. Eu nunca contei a ninguém, nem a sua tia, nem a Evelyn, certamente não a Elliot, mas você precisa saber. Estou ficando velho. Todos nós estamos. E este é um segredo que decidi que não deve morrer comigo, mesmo que sua avó assim tenha desejado. Mas está na hora de a verdade ser posta em liberdade. Esther gostaria que a história dela vivesse. Naquela noite, em 1943, eu havia ido visitar um amigo, próximo da casa de Esther e de Bob. Ouvi gritos enquanto caminhava até meu carro, e depois vi quando Bob bateu à porta, deixando-a ali, na varanda. Doeu-me vê-la daquele modo. Ela parecia desesperada, e meu coração se despedaçou por ela. Quando ela partiu, tinha um olhar frenético no rosto, e o carro saiu zigue-zagueando pela rua. Preocupei-me com o que ela poderia fazer, e então a segui até a casa de Elliot, e depois até a casa de Bi, e por último para o parque. Ela me disse que estava deixando a ilha, e que desejava ir embora de uma maneira que ninguém jamais pudesse encontrá-la novamente. Ela tinha alguma grande ideia sobre encenar sua morte, de modo que ninguém, especialmente o casal feliz Elliot e Bi, viessem procurá-la uma vez que ela tivesse ido embora. Esther queria fazer um corte limpo. Sua inspiração era frango, um jogo temerário que alguns colegiais da ilha jogavam, esterçando carros antigos quando estavam próximos de uma colisão frontal. Em sua versão, ela dirigiria o carro e pularia fora antes que ele cruzasse a borda do penhasco. Pedi-lhe para não fazer isso. Se ela quisesse, eu teria fugido com ela naquela noite. Eu a amava. Mas ela tinha outros planos. Uma saída dramática da ilha. Uma que feriria àqueles que ela amava. E uma nova vida para começar, sozinha. Esperei nervosamente em meu carro nas sombras, na entrada do parque,
enquanto ela acelerava seu motor. Foi quando Elliot e Bee chegaram. Eu me preocupei sobre o que Esther poderia fazer quando se deparasse com aqueles dois. O que aconteceu depois ainda é um borrão, assim como foi aquela noite. Bee parou o carro. Elliot saiu e ficou ali boquiaberto. O que Esther fez depois ainda me arrepia até os ossos. Ela dirigiu o carro para o penhasco, só isso. Ela se foi. Elliot ficou lá gritando. Eu nunca vou me esquecer daquilo. Mas qualquer que fosse a tristeza que Bee nutrisse por Esther, ela a colocou de lado por causa de Elliot. Sua tia é uma boa mulher, Emily. Você deve saber disso por agora. E naquela noite, salvar Elliot de acusações de um crime pareceu aos olhos dela o objetivo mais importante. Então ela o puxou para dentro do carro e saiu em disparada. Eu nunca vou me livrar da lembrança daquela expressão aflita no rosto de Elliot. Lutei muito para chegar a termos com o que aconteceu e decidi que tenho pena dele. Assistir a sua amada tirar a própria vida, bem diante de seus olhos, antes que você pudesse salvá-la. Sei que a cena se desenrola em sua mente todas as noites, e esta é sua punição por tudo, porque ela sobreviveu. Quando saí do meu carro para correr até a cena, para ver os destroços do alto do penhasco, ouvi algo no mato à minha esquerda, e lá, no mato, com algumas contusões e arranhões, estava sua avó. Ela havia de alguma forma conseguido rolar para fora do carro, pouco antes de ele voar. Ela fez aquilo, tal como havia planejado. Você pode imaginar a alegria e o alívio que senti quando a vi ali. Ela me pediu para levá-la até a balsa. Estava partindo para começar uma nova vida, do zero, disse. Entregou-me seu diário de veludo vermelho e explicou sua importância. Fez-me prometer guardá-lo até o momento certo. E então o levei para casa e o mantive comigo por todos esses anos. Implorei a sua avó para que ficasse, mas ela disse que já havia definido tudo em sua mente. E se você conhecesse Esther, saberia que não havia como mudar isso. Muitos meses se passaram antes que eu ouvisse falar dela, e tenho que admitir, pensei o pior. Mas as cartas começaram a aparecer, vindas da Flórida no início, e depois de lugares mais exóticos, como Espanha, Brasil, Tahiti. Ela mudou de nome, me contou, tingiu os cabelos e talvez o mais chocante para mim foi a carta em que ela me contou sobre Lana, o bebê a quem deu a luz. Tirei os olhos da carta, meu coração batendo mais rápido a cada segundo. Lana. Lembrei-me de seu nome imediatamente. Ela era a mulher, claro, que Jack havia mencionado, a cliente. Isso explicava o interesse dela por Jack e sua arte. Ela deveria estar contatando Jack para encontrar Elliot. O quebra-cabeça estava se resolvendo agora completamente. Continuei lendo. Ela perguntava sobre a filha dela, sua mãe, é claro. E como fiquei em contato com seu avô, pelo menos antes que ele deixasse a ilha com a nova esposa Jane, fui capaz de mantê-la atualizada. E isso lhe trouxe grande conforto, eu sei. Ela não queria que ninguém soubesse que estava viva, mas, no final, me pediu para retransmitir seu amor e votos de felicidade para Bee e Evelyn
e para Elliot. Dizer-lhes que os amava e que havia pensado sobre eles muitas vezes ao longo dos anos. Tenho vergonha de dizer que nunca transmiti estas mensagens. Eu não pude me forçar a fazê-lo. Não acho que eles poderiam lidar com a verdade depois de todos esses anos. E preocupei-me sobre o que pensariam de mim, mantendo um segredo como este escondido de todos eles. Eles já a enterraram em seus corações. Mas, se você quer uma resposta honesta, direi que as cartas de Esther eram minha única conexão com ela, e eu não queria compartilhar aquilo, nem com Bee ou com Evelyn, muito menos com Elliot. Eu não queria compartilhá-la. As cartas pararam de chegar há vários anos, e tenho saudades delas profundamente. Gostaria de saber onde ela está, se ela está bem, se ainda está viva. Perto do final, ela parou de incluir seu endereço de remetente nos envelopes, e todas as minhas tentativas de encontrá-la fracassaram. Temo dizer, querida, que acredito que ela faleceu. Agora eu encaminho as cartas para você. Espero que as aprecie tanto quanto eu as venho apreciando há tantos anos. E espero que a ajudem a conhecer Esther e a amá-la como eu sempre a amei. Elas são cheias de vida, de esperança e de expectativa, mas profundamente entre as linhas, você pode ver o arrependimento e a tristeza também. Como você descobrirá, ela foi alguém incrível, assim como você. Atenciosamente, Henry. Recostei-me na minha cadeira e suspirei, segurando a carta contra o peito. Então ela não morrera naquela noite. Ela encenou tudo e Henry a ajudou. Eu não podia esperar para contar a Elliot. Mas então me perguntei se ele realmente gostaria de saber que ela escreveu para Henry por todos aqueles anos e não para ele. Será que ele entenderá? Ele poderá perdoá-la? Dei uma última olhada no interior do envelope e vi que havia perdido algo embrulhado em papelão. Quando puxei-o para fora, pude ver que havia uma fotografia. Aqui estivera na cornija de Henry, com uma nota anexada. Pensei que você gostaria de ter esta imagem de sua avó. É exatamente como eu me lembro dela em meu coração. Coloquei a foto sobre a mesa e peguei a pilha de cartas. Eu queria ler cada uma delas. 25 de março. Você esteve longe por um tempo, disse minha terapeuta Bonnie, em nossa sessão alguns dias depois. Ela insistia que eu a chamasse de Bonnie e não de doutora Archer. E assim eu o fazia de modo relutante. Estive, concordei, cavando a poltrona de sarja azul com os dedos, sentindo-me como sempre me sinto quando estou com Bonnie, culpada. Desculpe-me, eu não mantive nossos encontros. Deixei muito de repente. Comecei a lhe contar sobre tudo. Bainbridge Island, Bee, Evelyn, o diário, Greg, Jack, Henry, encontro com Elliot e com Joel também. E como havia vivido os últimos dias repassando tudo aquilo. Você percebe? Disse ela depois que terminei. Que agora não precisa mais de mim? O que você quer dizer? Você tem suas respostas, disse ela. Eu tenho? Você tem. Mas eu ainda não posso escrever, lembrei. Não estou curada. Sim, você está, disse ela. Vá para casa, você vai ver. Ela estava certa. Quando cheguei em casa mais tarde naquela manhã,
Peguei meu laptop e comecei a escrever. Escrevi durante o almoço com o ruído de tráfego da hora do rush, durante o jantar e até tarde da noite. Não parei até que havia transcrito cada palavra da história de Esther. Antes de fechar meu laptop naquela noite, fitei a última frase. Era o fim do diário. Ainda que não fosse o fim da história, eu sabia disso em meu coração. Respirei fundo e espacei meu cursor para baixo para uma nova página. Podia ainda não saber como a história iria terminar, mas quando soubesse, estava determinada a escrever por Esther, por Elliot, por Bee, Evelyn, Henry, vovô, vovó, mamãe e por mim. 30 de março. Desde que eu havia voltado para Nova York, tentei não pensar em Jack, mas em todos os lugares para onde me virava, lá estava ele. Era de sua presença que eu não podia me livrar. E me perguntei se isso era o que Elliot e minha avó queriam dizer quando falavam sobre amor duradouro. E contudo a história de Esther não havia terminado da maneira como ela havia planejado. Talvez fosse minha lição. Eu poderia aceitar o fracasso desse amor e seguir adiante, mantendo-o escondido em meu coração para toda a vida. Liguei para Anabel ao meio-dia para persuadi-la a sair de seu escritório para almoçar. Nós não comemoramos adequadamente seu noivado, falei. Planejamos nos encontrar em um restaurante próximo ao meu apartamento. A atendente me guiou para sentar-me e esperei à mesa até que Anabel chegou com 10 minutos de atraso. Desculpe-me, disse ela. A mãe de Ivan ligou, ela é uma tagarela. Sorri amplamente. É tão bom ver você, Anne. Ela sorriu também. Foi uma boa viagem? Quero dizer, eu sei que tanta coisa aconteceu por lá, mas você está feliz por ter ido? Sim, respondi. Então, o que você vai fazer agora? Sorri. Eu sei exatamente o que preciso fazer, disse. O que é? O livro. Respondi, estou quase acabando. O que você quer dizer? Vou acabar a história de Esther por ela. Vou escrever o capítulo final. Essa história esteve guardada por muito tempo. De alguma forma, sinto-me responsável por lhe dar um fechamento. Anabel sorriu, estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. E com isso você está encontrando o fechamento de sua própria história. Assenti novamente. Devo isso a você, Anabel. Não, ela disse. Eu apenas a coloquei no avião, você fez o resto. Anne, eu estava à beira de me tornar uma senhora com um monte de gatinhos. Você não consegue simplesmente me imaginar ali, em meu apartamento, cercada por 19 gatos? Consigo, disse ela sorrindo. Alguém tinha que salvá-la dos felinos. Nós rimos. E então Anabel olhou para o colo. Quando você vai embora? Ir embora? Para Bainbridge Island. Eu sabia em meu coração que estava indo, e Anabel também sabia, mas quando e em que circunstâncias ainda estava para ser trabalhado, não sei, disse. Mas a hora e a data já haviam sido decididas, eu só não sabia disso ainda. Já eram mais de 3 horas quando cheguei em casa. A luz de mensagem em meu telefone estava piscando, por isso apertei o botão de reproduzir. Emily, aqui é Jack. Meu cabelo ficou em pé. Levei um tempo para rastrear este número e perceber que você havia deixado a ilha. Estava muito confuso sobre o porquê de você ir embora sem me dizer adeus. E então conversei com meu avô. Ele me contou sobre sua visita
e percebi o que havia acontecido. Sua memória vem desaparecendo recentemente, por isso, se ele lhe disse alguma coisa engraçada sobre mim, não o leve em consideração. A mensagem foi cortada e outra começou. Desculpe-me, eu novamente. Eu também queria falar sobre a outra noite. Foi você quem ligou, certo? Espero que isso não lhe tenha dado a impressão errada. Eu estava trabalhando em uma pintura para uma cliente. Eu tinha acrílico amarelo em minhas mãos quando ela atendeu. Por favor, acredite em mim. Não há nada romântico acontecendo aqui. Emily, ela tem seus 60 anos. Será que isso pode acalmar sua mente? Ele fez uma pausa por um momento. Mas há algo que venho escondendo de você. Algo sobre o que temos que falar. E ele fez outra pausa. Emily, eu sinto sua falta. Eu preciso de você. Eu te amo. Pronto, eu disse. Por favor, me ligue. Olhei seu número no identificador de chamadas e liguei de volta. Tão rapidamente quanto meus dedos poderiam digitar os números. Ele me ama. Mas o telefone apenas tocou e tocou, então desliguei e fiz a segunda melhor coisa a fazer. Liguei para a empresa aérea e reservei um voo para Seattle, partindo no dia seguinte. Você vai precisar de uma passagem de volta? Perguntou o agente. Somente de ida. Disse sem parar para pensar. Guardei tudo rapidamente, mas depois que havia fechado a mala, fui tomada pela sensação de que havia me esquecido de algo. Depois de uma passada pelo apartamento, verificando os itens da minha lista mental, percebi o que era Years of Grace. Eu estivera pensando sobre o livro desde que voltara a Nova York e estava desesperada para retê-lo à luz da própria história de Esther. O livro esperava pacientemente na estante da sala de estar. Puxei-o para fora, afundei-me no sofá e li algumas páginas. Estudei a página do título com olhar renovado. E nesse momento notei algo que não havia visto em nenhuma das vezes em que havia lido o livro. Algo escrito à mão em tinta preta, de forma muito leve, desgastada, mas ainda estava lá. Segurei a página mais perto dos olhos e ali, claro como o dia, estavam as palavras, abre aspas, este livro pertence a Esther Johnson. Fecha aspas.